E se eu te dissesse que o infarto, na maioria das vezes, não acontece do nada? Na verdade, o seu corpo pode estar dando sinais durante anos antes de um problema grave acontecer. Mas o problema é que muita gente ignora esses alertas, porque eles não parecem ter nada a ver com o coração. Pode ser uma dificuldade de ereção, um cansaço que aparece sem motivo, uma pressão alta, a barriguinha aumentando, falta de ar quando você vai subir uma escada, ou até uma alteração simples no exame de rotina. Hoje eu vou te mostrar quais são esses sinais e por que eles parecem tão cedo e o que dá para fazer antes de um infarto ou um AVC acontecer. Olá! Eu sou o Dr. Flávio Machado, fundador do Instituto Homem, e nesse vídeo eu vou te contar alguns sinais que o seu corpo dá muito antes de você ter um infarto. Quando a gente pensa em um infarto, geralmente imagina aquela cena clássica, né? Uma dor no peito forte, a pessoa vai passando mal do nada, mas a realidade é outra. O infarto é, na maioria das vezes, resultado de um processo bem silencioso, que pode levar anos, às vezes até décadas para acontecer. Ao longo desse tempo, as artérias vão acumulando gordura, inflamação e vai alterando a circulação. Na verdade, isso tem nome, tá? Aterosclerose. E quando isso evolui, o corpo vai dando sinais de que algo não está indo bem. O problema é que a gente costuma ignorar esses sinais, né? Que parecem comuns, ou porque a gente acha que é coisa da idade. Primeiro sinal, disfunção erétil. Esse aqui, para os homens, é um dos mais importantes. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você vai ajudar para que esse vídeo chegue em realmente quem precisa. Vários estudos mostram que a disfunção erétil pode aparecer entre 2 a 5 anos antes de um infarto ou de um AVC. Em alguns casos, a alteração vascular começa bem antes. Mas por que isso acontece, na verdade? Porque as artérias do pênis, elas são muito menores do que as do coração, gente. Se o sangue já está dando uma dificuldade para passar em vasos pequenos, é natural que os primeiros sintomas apareçam justamente ali, na ereção. Por isso, quando um homem tem dificuldade persistente em conseguir ou manter uma ereção, eu não olho só para a saúde sexual dele. Eu preciso olhar para a saúde cardiovascular também. A ereção depende de uma boa circulação. Muitas vezes ela funciona quase como um exame natural da saúde dos vasos sanguíneos do corpo do homem. E o segundo sinal é o cansaço, fora do normal. Outro sintoma bem comum é esse cansaço, que é meio constante. E não estou falando daquele cansaço depois de um dia puxado de trabalho, por exemplo. Eu estou falando daquela sensação de falta de energia, que continua mesmo depois de você descansar ou dormir, por exemplo. Quando o sistema cardiovascular começa a perder a eficiência, o corpo ele passa a receber menos oxigênio durante o esforço. E aí as tarefas simples começam a parecer mais difíceis. Por exemplo, subir escada, carregar um peso, caminhar uma distância um pouco maior, treinar, tudo parece exigir mais do que exigia antes. Esse sintoma merece atenção, tá? Principalmente quando ele vem de forma progressiva, ou seja, vai piorando ao longo do tempo. O terceiro sinal é a falta de ar aos pequenos esforços. Você sobe um lance de escada e já precisa parar para recuperar o fôlego. Fica ofegante andando uma distância curta. Ou percebe que a sua capacidade física caiu muito, sem nenhuma explicação. Isso pode indicar que o seu coração está com dificuldade de atender às necessidades do seu corpo. Nem toda falta de ar vai significar uma doença cardíaca, gente, claro. Importante deixar isso falado. Mas, quando ela vem junto com outros fatores de risco, ela merece ser investigada sim. O quarto sinal é barriguinha aumentando e a síndrome metabólica. Muita gente olha para a barriga aumentando só como uma questão estética, mas ela pode ser um fator de risco cardiovascular bem importante. A gordura abdominal está relacionada à resistência à insulina, inflamação crônica, aumento da pressão, alteração do colesterol e mais risco de diabetes. Esse conjunto todo tem um nome, se chama síndrome metabólica, e ela aumenta bastante as chances de desenvolver doença cardiovascular nos anos seguintes desse homem. Por isso, só olhar o peso na balança, às vezes, não é suficiente. A circunferência do seu abdômen também merece atenção. O quinto sinal é a pressão alta e colesterol alterado que não dão sintomas. Antes de falar sobre esse perigo, se você ainda não deixou seu like, deixe e também se inscreve no canal, porque isso é importante. Esse aqui é um dos maiores perigos.
pressão alta, normalmente não dói nada. Colesterol alto também, ninguém sente nada. A pessoa pode passar anos convivendo com essas alterações sem perceber nada na vida. Enquanto isso, os vasos sanguíneos vão sofrendo lesões silenciosas. E é por isso que os exames preventivos são tão importantes. Esperar aparecer os sintomas pode significar descobrir o problema tarde demais. Alguns fatores aumentam bastante a chance de desenvolver doença cardiovascular. Entre eles são histórico familiar de infarto precoce, ou seja, se alguém da sua família teve esse problema de infarto, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, obesidade, apneia do sono, estresse crônico, sono de baixa qualidade. Quanto mais fatores de risco a pessoa acumula, maior a necessidade do acompanhamento médico regular. Mas a boa notícia é que grande parte dos infartos pode sim ser prevenidos. O primeiro passo é não ignorar os sintomas, fazer avaliação periódica, controlar pressão, colesterol e glicemia, praticar atividade física regularmente, dormir bem, ter uma alimentação equilibrada, não fumar, né? E, no caso dos homens, entender que a alteração da função sexual também pode ser um alerta para a saúde cardiovascular. Quando o diagnóstico vem cedo, a gente tem muito mais chance de interromper esse processo antes que ele vire um evento grave lá na frente. O corpo raramente deixa de avisar. Na maioria das vezes, ele manda pequenos sinais durante anos. O problema é que a gente vai deixando, vai ignorando. Se você percebeu mudanças na sua disposição, na sua capacidade física, na sua pressão, nos seus exames ou na sua saúde sexual, gente, não espere uma emergência para procurar ajuda. Prevenção continua sendo ainda o tratamento mais seguro que existe. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o corpo pode sinalizar um problema do coração muito antes de um infarto, deixa um like aqui, compartilha com quem precisa dessa informação e se inscreve no canal. Aqui, toda semana a gente fala sobre saúde masculina, prevenção e qualidade de vida com base em evidência científica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!